Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui então é sobre caracteres e strings, né? Aula de programação em C. Então, o caractere é um tipo de dado e os strings nada mais são do que sequências de caracteres, né? Assim como a gente viu os arrays, né? A gente pode ter uma sequência string, a gente poderia ter uma sequência normal de caracteres, mas string é uma sequência especial de caracteres. Já vamos falar deles. Então, a gente cria um caractere com um tipo de dado, né? Char. E aí eu estou criando aqui uma variável do tipo caractere, o nome da variável é var, e eu estou colocando o caractere A dentro dessa variável. E aqui eu estou usando %C para imprimir o conteúdo da variável. Né? Então, se a gente roda aqui o programa, ó, a gente pode ver que ele está imprimindo aqui o caracterezinho A, né? Conforme está aqui no programa. Se eu trocar isso aqui para o caractere B, ele imprime o caractere B. Dentro da memória do computador, em C, um caractere é um inteiro de 8 bits, né, que poderia ir de 0 a 255, ou de menos 128 a mais 127, mas lá dentro da memória ele é um número de 8 bits só. Então a gente pode tratar ele como um inteiro. Se a gente imprimir ele como um inteiro e não como caractere, a gente vai ver o código, o que está lá dentro da memória. Né? Então, por exemplo, o caractere B ele é o número 98. Né? E aí todas as letras, os dígitos, né? Por exemplo, o caractere 5, ele não é o número 5, ele é o caractere, vai ser tratado como uma letra. Dentro da memória ele é o número 53, mas ele é o caractere 5. Pode ser um ponto de exclamação, né? Por exemplo, o caractere 33, né? É o ponto de exclamação, e assim sucessivamente, né? A gente tem uma tabela que chama tabela ASCII, quando a gente está usando codificação de 8 bits. Vou mostrar aqui. Onde a gente tem todos os caracteres. Né? Então, o A minúsculo, por exemplo, ele é o decimal 97. O B minúsculo é o decimal 98, que a gente viu agora. Né? O caractere, o dígito 5, ele é o 53. Né? O ponto de exclamação ele está lá em cima, ó, é o decimal 33. Né? Em hexadecimal fica 21, a gente pode trocar a, a codificação, né? Então, por exemplo, né, se a gente quiser imprimir o número em hexadecimal, né, a gente viu que é o 21, eu boto aqui 1%x e a gente converte para hexa, né? Tá lá, ó, o 21. A gente não fala muito em hexa aqui na disciplina. Então, esses são os caracteres. Eu posso testar se minha variável é igual a um caractere. Eu posso botar assim, por exemplo, if se o var for igual ao caractere ponto de exclamação, eu imprimo, né, o caractere, por exemplo, né? E tá lá, ó, imprimiu o ponto de exclamação lá no cantinho, né? A gente tá meio ruim de ver o ponto de exclamação, vou trocar isso aqui por um A minúsculo. Eu posso comparar se ele é igual ao caractere, e eu posso comparar também se ele é igual ao código do caractere, né? A gente viu agora que o código do A é o 97, então funciona também, né? Se a gente trocar a condição do if aqui para, sei lá, 98, que é o B, já não funciona mais, né? Então, nota que letra minúscula, um código é diferente de letra maiúscula, né? E aí, assim, a gente tem os caracteres. A gente usa aspas simples sempre para delimitar um caractere, para indicar que aquilo é um caractere. Assim como a gente tem, né, sequências de inteiros, por exemplo, int, nums, a gente usa colchetes aqui, e a gente pode inicializar um array aqui, sei lá, 1, 2, 3, né, um array de inteiros. Eu poderia ter uma sequência de caracteres, assim, com colchetes, assim, e botar vírgula, A, B, funciona, mas a gente tem um tipo especial que a gente usa aí, aspas duplas, né, que é o que a gente chama de strings, né. Então, eu vou deixar aqui o var como caractere para não confundir. Isso aqui é um caractere. E aqui a gente vai ter uma string, né? Vou chamar de st, que pode ter uma coisa qualquer aqui, por exemplo, um conjunto de caracteres. Pode ter espaço no meio, pode ter qualquer coisa, né? Na memória do computador, a string, ela funciona como um array com uma diferencinha, né? Então, a gente vai ter uma sequência com várias variáveis do mesmo tipo. Em cada
posição do array a gente vai ter uma letra, só que no final a gente tem uma letra especial, né, que é o código /0, que é o número 0, né? Então o caractere /0, ele sempre fica quando a gente usa aspas duplas na última posição. O que pode ser muito útil para a gente percorrer um string, né, e saber que a gente chegou no final dele. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, imagina nesse meu código, eu quero contar o número de caracteres iguais a t. Então eu posso percorrer o meu string, eu posso ter aqui um cnt recebe 0, que vai ser o meu contador, e eu vou criar um for. For i recebe 0, e eu vou dizer enquanto st índice i for diferente do meu caractere especial contra /0, né? Então quer dizer até eu chegar no /0 e mais, e aqui dentro do for, vou botar as chavezinhas aqui como a gente está acostumado a fazer. Eu vou imprimir o caractere st índice i, e se o caractere st índice i for igual a t, por exemplo, eu vou incrementar o contador. E no final aqui eu vou mostrar quantos caracteres eu tinha iguais a t. %d contador. Int. Então, faltou aqui um barra n, vamos colocar aqui um barra n aqui. Ou posso botar printf %c espaço e botar um barra n aqui. Não, vou ficar o código inteiro no vídeo. A gente roda agora assim, ó. Ele imprimiu caractere por caractere e no contador ficou o número 2, né? Só pra gente resumir o que acontece, né? O i, ele foi valendo esses números que estão aqui embaixo, né? O i valeu 0, depois o i valeu 1, depois valeu 2, depois valeu 3, depois valeu 4, depois valeu 5. No 5, o caractere era o /0 e terminou o laço. Quando o teste na posição, né, o array na posição i era igual a t, eu incrementava o contador. Então, nesse caso, nessas duas células aqui, eu incrementei o contador, né? E aí o contador, ele começou em 0, aqui ele passou para 1, ficou em 1, ficou em 1, ficou em 1, aqui ele passou para 2, né? E o contador, ele se comportou, a minha variável contador, ele se comportou desse jeito aqui, né? O i, ele foi aumentando, e quando o caractere na posição i, vamos voltar no código lá para vocês darem uma olhada. Aqui o code blocks, fechar essa janela aqui. Então, o i ele começou em 0, até ele achar um /n, né, o caractere na posição i ser o /0, não /n. Eu imprimi o caractere e eu testei, ó, o caractere da posição i é igual ao t, se for, a gente conta mais um, né? Então, assim como a gente percorria arrays de inteiros ou de qualquer outro tipo, a gente pode percorrer arrays de caracteres, né? Aqui eu posso botar o código do t, eu podia olhar na tabela ASCII lá e ver qual é o inteiro, né? Mas fica mais fácil a gente usar o próprio caractere aqui para fazer a comparação. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Fui.